Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos ler junto o versículo 25 e 26? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Oremos ao Senhor. Pai, toda honra, glória e louvor seja dado a Ti. Esse culto é devido ao nome do Senhor. E nós estamos felizes com o que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Agora, Pai, nós queremos ousar. Nós queremos ousar como nós ouvimos na Tua mensagem na semana passada. Nós queremos ter esse espírito ousado, corajoso, esse espírito destemido, que nos impulsiona a buscar mais do Senhor, a desejar ter mais do Senhor e a entregar mais de nós. Pai, nós queremos que o Senhor esteja nos fazendo morrer, entender o que é essa morte para a nossa vontade, para a vida terrena, vida humana, vida mundana, para vivermos a vida espiritual. Abre os nossos olhos, abre os olhos dos seus filhos e filhas, que nós saímos daqui comprometidos com o Teu reino, com o serviço do Senhor, porque se nós estivermos onde o Senhor nos leva, onde o Senhor ordena que estejamos, o Senhor está conosco. E o Teu Pai, o nosso Pai, nesse lugar, nos honrará. Bendito seja o Teu nome. Fala conosco, apesar da nossa pequenez. Abre o nosso entendimento e dá-nos, Senhor, a Tua santa ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, graça e paz do Senhor Jesus. E contrista, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor falou com vocês poderosamente naquele lugar, porque nós sabemos quem é Deus e nós sabemos que o nosso Deus é tremendo. E eu quero compartilhar algo com vocês nesta noite. Quando eu me converti, eu tive dificuldade em entender esse versículo. De que maneira eu tenho que morrer? Eu dizia: Senhor, que loucura é essa? Eu preciso morrer. Como que eu vou morrer, Senhor? O Senhor quer que eu morra? Eu não conseguia entender isso. E eu entrei numa crise terrível sobre isso. Eu dizia: como que eu posso morrer? E um dia o Espírito Santo olhou para mim e disse: Marli, você vai morrer. Você tem que morrer. Eu disse: Deus, eu não posso perder minha vida. Ele disse: você tem que morrer para que eu possa habitar em você, porque senão vai ser você em você. Jamais, jamais eu vou habitar em você se você não morrer. E eu entrei nesse processo que eu tinha que morrer. A minha carne tinha que estar crucificada na cruz. As minhas vontades não tinham mais prioridade. O que eu queria, o que eu pensava, o que eu desejava,
eu procurei o meu pastor na época. Ele disse: pastor Estevam, eu não entendo esse versículo. Eu não entendo como eu tenho que morrer. Eu não entendo isso. Ele disse: você vai ter que entender, filha, porque senão você vai ficar só. Você não vai gerar uma vida para o Senhor. Você não vai gerar nada para o Senhor, porque você vai estar olhando para você, vai querer as suas coisas, vai buscar as suas vontades, é o do meu jeito, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu falo. E não funciona assim. O novo nascimento não funciona assim. Não sou mais eu que mando em mim, mas Cristo manda em mim. Por isso que Paulo pode dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus está falando isso para os discípulos aqui. É hora de morrer. Eu aceitei Jesus, é hora, eu tenho que morrer. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Essa é a nossa maior luta. Essa é a nossa maior luta do crente novo, do crente velho. Essa é a nossa maior luta. É eu entender que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Daí eu vou poder investir em vidas. Nós nos preocupamos muito com as coisas deste lugar. Nós ficamos presos nas coisas deste lugar. Eu fico pensando durante a semana o quanto eu penso em coisas deste lugar e como eu tenho pouco tempo para pensar na palavra do Senhor. Como eu tenho pouco tempo para beber da palavra do Senhor. Como eu tenho pouco tempo para me ajoelhar diante do Senhor. Como eu tenho pouco tempo para consultar o Senhor a respeito da minha vida. Porque eu estou presa naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo. Não dá. Quando Cristo está em mim, é uma nova vida. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo, não sou mais eu. É isso que eu quero deixar. É uma luta. É uma luta. Quem fala que não é, está mentindo. É uma luta ser de Jesus. Mas é poderoso, é fantástico quando eu me entrego totalmente e quando eu sou um vaso na mão do Senhor. Quando eu digo: Senhor, eis-me aqui. Só para encerrar minha parte, quando nós fomos enviados para este lugar, eu enfrentei uma luta comigo mesmo, de verdade, muita luta. E eu dizia para o Senhor: Senhor, é o Senhor na minha vida. E o Senhor só falava: então obedeça. Eu dizia: Senhor, mas o Senhor não está vendo? Senhor, cheio de desculpa. O Senhor dizia: obedeça. O que é obedecer? Eu entendi. Encontrista, tudo que você está acontecendo lá no encontro, tudo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Dá ouvido para você ver o que vai acontecer. O que ele vai falar para você? Imagina o que foi feito lá. Esquece. Não. Diga não. A palavra do Senhor diz que o lugar de Lúcifer é aonde? É aqui? É aqui? É aqui. Debaixo dos meus pés. É o lugar dele. Debaixo. Não aqui. Debaixo dos meus pés. Eu preciso colocar ele no lugar dele. Eu preciso. Eu quero deixar essa palavra principalmente dos encontristas. Começa a classe de líder, de discipulado. Eu não vou. Não vou. Aquilo ali, ganhar, consolidar, discipular e enfiar. Faz parte da vida de todos vocês. Indo ou não indo para o encontro, faz parte das nossas vidas. Nós não fomos chamados, nós não fomos salvos para ficar quietinho. Não, nós não fomos. Alguém morreu ali para que eu e você gerasse vida. Pensa nisso. Eu não sei falar. O Senhor vai te ensinar. Eu não sei orar. O Senhor vai te ensinar. Eu não sei repreender. O Senhor vai te ensinar. Agora, morra. Eu estou morrendo até hoje. 30 e poucos anos de convertido. E até hoje eu estou morrendo. E até hoje. Amém? Agora é o pastor de vocês. Ela usa o microfone porque tem a voz aguda e
o negócio vai embora, né? Interessante que a voz dela não vira a voz de Pato Donald, né? E se eu fizer isso 5 minutos, daqui a pouco eu vou ficar... E eu procuro a voz e não acho. Cada um tem o dom, e o dela é de falar assim no microfone. Deus é louvado por isso. Mas o desafio que Jesus está fazendo aqui, na realidade, não é só para os encontristas, também é para os encontristas. Porque eles descobriram o que Jesus está falando nesse texto. Jesus está falando de algo que para nós é muito complicado, querido. Tem que entender, é difícil. É difícil deixar a vidinha boa no pecado para servir a Jesus. Perguntar para mim se a minha vida antes de Jesus era ruim? Não era ruim. Não era ruim. Minha vida era uma vida muito boa, irmãos. Formação superior, meu pai tinha propriedade, família, os irmãos estudavam, curso superior, mas minha vida não era ruim, não. A coisa não estava mal lá em casa. A coisa não estava ruim. Pastor, o senhor tinha uma vida ruim? Não, eu não tinha uma vida ruim. Mas algo horrível aconteceu na minha família e na minha vida. Eu não honrava Deus. Eu não honrava Deus. E é disso que Jesus está tratando aqui. Se nós aceitarmos o desafio que Jesus está propondo, Ele está propondo, propôs e vai propor sempre. Ele não muda. Jesus não diminui o padrão do discipulado para alegrar ninguém. O que está acontecendo aqui é o seguinte: aparece uma turma lá, aparece uma gama um pouco diferente, que são os tais de gregos. Mas se você pegar na história, logo você vai descobrir que a cultura grega foi uma cultura dominante na história. A história conta que um tal de Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos, tem muita comparação entre a morte dele e de Jesus. Ele espalhou a cultura grega pelo mundo todo, porque ele foi dominando todas as terras. E nessa nova terra idade, ele sentou e chorou, diz a história. Por quê? Porque não haviam mais impérios para ser conquistados. Olha os feitos desse homem. Agora, quem está se aproximando de Jesus? São gregos. O texto está dizendo, alguns gregos pedem para ver Jesus. Quem que está se aproximando agora do Rei da Glória? Gregos, homens de cultura elevada. Irmãos, não é qualquer tipo de pessoa que está falando com Jesus. Não são judeus, não são romanos. Os romanos usaram a cultura, forma organizacional, política e governamental dos gregos com a força militar para dominar o Império. O Império Romano durou 1000 anos. Por quê? Porque tinha um sustentáculo, uma base cultural forte. Uma cultura forte chega agora perante Jesus e reconhece que Jesus tem algo que a cultura deles não tem. Vamos entender o que está acontecendo no texto? Alguém que era grande chega perto de alguém que é mais grande do que eles. Você possuía algo antes de Jesus. Você não era pequeno. Talvez você fosse grande, mas agora você quer se aproximar daquele que é maior que você, amém? Jesus é maior que a cultura? Ele é maior que a igreja? Quem quer ver Jesus aqui? A Aninha falou, pastor, eu fui para o encontro querendo ver Jesus, eu queria ver Deus, eu queria ver a face de Deus. Não foi isso, Aninha? Cadê a Aninha? Cadê você? Está convencida do que você viu, filho? Está convencida? Você viu Jesus, você viu o Espírito Santo, você viu Deus dos três são só, tá? Não se perde aí não, porque é tudo a mesma coisa. Agora, ele mostrou a face do que ele é. E na realidade, o que esses homens estão pedindo? Alguém que não era pequeno, alguém que era grande, chegou perto de alguém que era maior ainda, amém? Você quer estar perto daquele que é maior ainda? Que é maior que você? Quem quer estar perto quer ver aquele que é maior que você? Ver uma coisa. Enxergar é uma coisa, não é ruim, é bom. Só que esses homens não estão falando no sentido de ver, enxergar e ir embora. Jesus está sabendo que no coração daqueles gregos há o desejo de viver com Ele, de andar com Jesus. Eles querem caminhar com Jesus, eles querem aprender com Jesus, eles querem saber os princípios que Jesus sabe. Ou seja, eles estão se colocando na condição de discípulos. Os nossos encontristas já estão ouvindo há alguns dias que eles foram chamados para serem discípulos de Jesus. Amém, encontristas? É isso mesmo? É isso que vocês querem ser? Então, quem quer ser discípulo de Jesus está buscando o melhor da nossa existência. O que você está dizendo com isso? Que você não quer apenas contemplar Jesus, você quer aprender com Jesus. Amém? Quem que está presente nesse culto
que aprender com Jesus. Dá uma glória a Deus, diga: eu vou aprender com Jesus. Dá uma salva de palmas para ele, que ele é o grande. Ele é o grande. Ele é maior do que Alexandre Grande. E quando ele se apresenta, Jesus começa a estabelecer os princípios para que você não apenas o contemple, não apenas caminhe com ele, mas comece a aprender com ele. Se você quer aprender com Jesus, esse é o princípio para todos nós. Não há distinção de pessoa. Entenda, na escola, na faculdade, você aprende princípios para a vida passageiros. Você morre, acaba. Com Jesus, você aprende princípios para a vida que não são passageiros, mas são eternos. Você morre e o aprendizado continua. Você entra numa nova dimensão de existência. Você vai entrar no reino espiritual do Senhor. Eu não fui feito para viver numa casca humana. Eu fui feito para morar na eternidade com Deus. E é lá que eu vou morar. Quantos querem morar com Deus na eternidade com Ele? Quantos querem ir? Então você tem que aprender com Jesus, meu amado. Você tem que se inscrever. Se não fez, faça na escola de discípulo. Está perdendo tempo quem não fez ainda. Está perdendo tempo, irmão, porque o tempo passa. E depois vai querer fazer. Por que eu não fiz antes? Ah, mas eu podia ter antes. Ah, eu só perdi tempo. Eu estou cansado de ouvir isso das pessoas. Eu não sou pastor. As pessoas abrem a sua intimidade para mim. E eu ando, não que eu canso no sentido de ficar cansado, mas repete-se. Pastor, por que eu não descobri isso antes? Se eu tiver. Isso serve para mim. Se eu soubesse que aprender com Jesus é algo tão tremendo, eu teria me convertido mais novinho ainda. Eu teria pedido a Deus, falar: Jesus, me faz nascer numa casa de crente. Mas eu não sabia nada disso, ninguém me contou. Eu fui descobrir isso com 22 anos. Tive que apanhar na vida, aprender da forma mais difícil possível. Na vida nós aprendemos de duas formas: ou porque nós queremos, ou porque nós estamos cansados de sofrer, não é verdade? Com Jesus é assim: ou você aprende porque você quer, vai de boa vontade. Esses homens, a Bíblia não diz que eles estão indo porque a coisa está ruim para eles. A Bíblia não diz isso, pelo contrário, eles estão muito bem, mas Jesus sabe algo que eles não sabem. Jesus tem um conhecimento que eles não têm. Então eles falam: bom, vamos procurar Jesus, porque Jesus quer nos ensinar algo que vai ser importante para nós, vai mudar a nossa vida. E Jesus começa a estabelecer alguns fundamentos aqui para a eternidade. Primeira coisa que ele fala, versículo 25: quem ama a sua vida vai. A gente não gosta de falar isso, não. A gente não gosta de mencionar isso, mas é Jesus que está falando. Irmãos, enquanto Jesus fala, vale a pena ouvir o que ele está dizendo? Se ele está falando, é verdade? É verdade ou não é? Então, qual foi a primeira coisa que ele falou? Quem gosta dessa vidinha, como o Arlene falou, quem gosta dessa vidinha mundana vai perder. Você quer ser um crente, diz que é membro de igreja, mas vive de uma forma mundana? Ou seja, ninguém vê santidade em você, você não é capaz de refletir a bondade e a misericórdia de Jesus, você não se compadece de ninguém, é um crente nem meia boca, não sei nem como chamar isso, de tão desqualificado que é a tua vida espiritual, se é que ela existe. Você ama as coisas temporais, passageiras, se entrega ao afã da carne. Eu quero, eu faço e eu consigo. Parece aquela juvenil, nada contra os nossos juvenis, que eles são bênçãos. Mas a fase juvenil da vida é bem complicada, porque você deixa de ser criança e quer ser homem. E depois você descobre que não é homem, mas não é criança. E daí como é que fica? Chama de juvenil. Por isso que a gente tem que orar pelos conselheiros juvenis, que eles enfrentam essa luta o tempo todo. Né, Gilson? Tem que botar na cabeça dos juvenis que não é homem ainda, mas vai ser. Vai aprender. É só não desistir. A questão é saber esperar. Então, conosco, com o aprendizado com Jesus, é a mesma coisa. A gente não sabe tudo que Jesus quer nos ensinar. Agora, se você tem disponibilidade e você investe nisso, Jesus quer te ensinar, amém? Se você amar a sua vida e desejar a vida que você tem, a vida mundana, Jesus está dizendo que você vai perder. Na morte, essa vida mundana acaba. Ela acaba, filho. Goste você ou eu ou não, é assim que funciona. Chega um momento que a nossa vida terrena vai passar. Vai passar. Você crê nisso? Que a sua vida que você tem na carne vai passar?
Alguns já estão chegando a mais de 90, quase 100, mas gostemos nós ou não, uma hora ela vai passar. Segunda coisa que Jesus nos diz: aquele que odeia a sua vida neste mundo. Nós estamos presentes no mundo. Jesus orou por nós, texto. Daqui a pouco em João 17 ele vai dizer: Pai, não tire eles do mundo, mas eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Pai, livre-nos do tentador, porque o tentador vai nos oferecer o que a nossa carne gosta, o que a nossa parte doente, espiritualmente falando, gosta. Jesus não oferece o que nós gostamos, Jesus oferece o que vai nos conservar para a eternidade. Jesus quer que você seja preservado para a eternidade. Ele está trabalhando na sua vida e vai te ensinar princípios que vão te conservar para a eternidade. Jesus não faz nada temporariamente. O que Jesus começa vai nos conduzir à eternidade, e eu dou glória ao nome do Senhor. Alguém mais glorifica o Senhor comigo aqui? Alguém mais glorifica o Senhor comigo aqui? Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar, e Ele vai nos levar à morada eterna, à morada do seu Pai. Odeie essa vida temporal e passageira. Cuida com aquilo que você está investindo o seu tempo. Cuida com aquilo que você está investindo o seu dinheiro. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que tem muita coisa, mas são coisas palpáveis, materiais. De que serve isso para o mundo espiritual? Jesus nos adverte seriamente sobre esse perigo, de que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo todo e ao final da sua vida acontecer o quê? Perder a sua... Essa é a questão que ele está tratando com os gregos. É disso que ele está falando. Vocês pensam que sabem tudo, vocês acham que vocês são o top da cultura, mas vocês não têm aquilo que é necessário para a eternidade. Vocês não sabem. Não estou dizendo para vocês, ele não está falando para vocês, está falando para aqueles gregos. Vocês pensam que sabem. Agora, se você pensa que você é capaz de viver sem a presença de Jesus, tudo que eu e você fizermos será temporário, uma hora vai acabar. Mas se você viver para servir ao nome de Jesus, Ele vai cuidar e vai conduzir a sua vida. Ele vai pastorear você, Ele vai prover as suas necessidades. Como nós ouvimos, Ele vai curar as feridas, vai livrar-nos daquelas memórias destrutivas. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Como viver sem conseguir perdoar uma pessoa é um tormento. O ser não sai da nossa vida, o fato não sai da nossa memória. Você quer ser livrado do problema e não consegue, e aquela coisa vem, e aquela coisa vem, parece um tsunami. De repente você está numa boa, daqui a pouco vem aquela história de novo. É a falta de perdão que faz isso. Querendo viver o presente com a memória do passado. Isso não funciona, querido. Não dá certo. Por isso Jesus diz: a vida temporal e passageira temos que desprezá-la ao ponto de odiarmos. O termo que Jesus está usando aqui é forte. Fala comigo: odiar. Agora, a gente odeia a vida, a nossa vida temporal e passageira? A gente não odeia. Alguns até apreciam demais. A gente fala de morrer para a eternidade. Não, eu quero ir para o céu. Mas quem está afim de morrer? Quer ver? Quantos que querem ir para o céu? Levanta a mão, quem quer ir para o céu aqui? Agora, quantos querem morrer? Mas é agora. Porque eu vou orar por você, você vai morrer agora. Estou passando na igreja, levanta a mão que você vai morrer agora. Eu pôr a mão, você cai duro. Levanta a mão que eu vou orar por você, quer ver? Opa, vem cá. Pode sentar, irmão Armando. Irmão Armando é muito corajoso. Você está vendo como é que nós lutamos? É disso que Jesus está tratando, irmão. Essa coisa simples. Parece simples, mas na hora do vamos ver se quem está afim. Não, a gente trata o discipulado desse jeito. A gente trata o discipulado desse jeito. Eu vou até onde me interessa. Jesus não está falando, você não pode ter interesse no aprendizado com Ele. Você tem que morrer. A partir do momento que você se torna um discípulo, você não manda mais. Quem manda em você? Quem manda em mim? O dia que o bispo falou que eu ia vir nessa igreja, eu entrei em crise.
tinha que tomar uma decisão. Ou eu obedecia, ou eu morria maluco. Eu olhei no espelho e falei: tu é bonito demais para morrer doido, rapaz. Falei: seja inteligente, faça o que Deus está mandando. Rapaz, não é que eu resolvi obedecer, o negócio deu certo? Não é gostoso obedecer a Jesus? Naquele tempo era loucura para mim, parecia doideira. Minha mulher falou: você não acha que está pirando não, meu marido? Pensa bem no que você está fazendo. Chegou um dia que eu olhei para ela e falei: eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu me afartei um pouquinho e falei: Jesus, mas será que eu sei o que eu estou fazendo? E o que o Senhor falou para ela, falou para mim. Por isso que nós viemos. Porque o Espírito Santo falou claramente para mim e para ela: vocês vão porque eu estou mandando. Discípulo, ele não tem vontade, ele morreu para a sua vontade. O que interessa para ele é ver o nome do seu Senhor glorificado. Hoje nós glorificamos o nome desse Senhor junto. E nós não fazemos sozinhos, porque uma porção de gente glorifica Deus conosco nessa decisão. Amém? É esse tipo de desprezo pela vida que Jesus está falando. Não é o que você quer, é o que Jesus quer. É difícil, amado. O cara te ofende, fala um monte de coisa para você, fala nas suas costas, te arrebenta, te apunhala. Aí Jesus fala: vai lá e perdoa. E começa com o seu negócio. Mas Senhor, eu não fiz nada. Quem fez foi ele ou ela. Não te fiz pergunta, rapaz. Estou mandando. Vai lá e começa com o conserto. Mas por que, Jesus? Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você estava no pecado e não sabia ser etado o que você estava fazendo, a tua vida destruída e o diabo te abraçando para levar para o inferno junto com ele, eu fui lá que não tinha nada a ver com a tua encrenca. Peguei a tua encrenca e morri naquela cruz por tua causa. Eu fiz um concerto na presença de Deus por você. Agora é tua vez de me imitar. Faça o que eu fiz. Eu e você somos desafiados por Jesus a imitar o exemplo dele, amém? Não dá para fazer isso fazendo sua vontade. Isso é uma lei física e espiritual. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. No mundo espiritual é a mesma coisa. A tua vontade, a minha e a do Espírito Santo não combina. Faz sentido para você? O Espírito Santo está falando com você? Com quanto o Espírito Santo está falando aqui? Odeie a sua vida. Você pensa que quantas vezes eu e você pensamos estar certo em questões cruciais para nós? Passou um tempinho, abrimos o coração do Senhor, o Senhor falou com a gente: mas o que eu ia fazer? Eu estava errado. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pagando mal com mal? Que tipo de cristão sou eu? Vou lá e vou dar um abraço àquela pessoa. Vou falar para ela que até amo. Só não vai fazer isso fingidamente, que isso não dá certo, viu? Mas é disso que Jesus está tratando, amém, irmãos? Amém. O grego chegou perto para Jesus, ele falou: vem cá, quer andar comigo, meu amigo? Quer abrir os olhos? Vou começar a abrir os olhos, é agora. E Jesus foi descascando a situação, foi colocando cada ponto no seu ir, respectivamente. Ele fala de algo que depois que nós entendemos isso, versículo 26, se alguém me serve, vai fazer o quê? Vai me... E Jesus manda a gente andar por cada lugar esquisito, não é verdade? Eu me lembro de Pedro. Pedro era aquele homem, né, impulsivo, o cara da revelação. Você queria ver uma revelação de Deus, era só encostar em Pedro. Pedro já tinha uma palavra de Deus para a situação. Pedro era um cara, na verdade, mas depois da ressurreição tem um momento que ele chama o Pedro no particular. E Jesus faz isso com a gente o tempo todo. Se observa, tem crente que não gosta de oração, não. Tem gente que até ouve falar de oração, ouve dos benefícios da oração, mas tem gente que não gosta de orar. Sabe por quê? Porque quando nós vamos orar, é como se Jesus chamasse a gente com particular. Ele fez isso com Pedro aquele dia no Mar Galileia, lembra? Depois de ter comido um peixinho, um pãozinho com ele chamou Pedro e falou: Pedro, vem comigo, vem cá. Aí o Senhor começou a questionar Pedro, falou: Pedro, você me ama? Aí o Pedro falou: Senhor, eu sou o pai do amigo seu, o senhor nem sabe o quanto sou teu amigo. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. Falou: Pedro, você me ama mesmo, de verdade? Olha, Senhor, eu sou um amigão do peito. Pedro, cuida dos meus. É pela terceira vez o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Mais do que esses outros aí? Senhor, tu sabe todas as coisas. Ser teu amigo para mim já está de bom tamanho. Jesus queria ser amigo de Pedro? Era isso que ele está perguntando?
Muitas vezes nós, como cristãos, não passamos de amigos e amigos distantes de Jesus, bem distante, porque se começar a se aproximar, isso vai gerar compromisso. Jesus olhou bem para Pedro, ali com aquela calma dele, passeando pelo mar. Você imagina a cena? Ele deve ter abraçado Pedro e falado assim: Pedro, você é jovem, hoje você decide a sua vida, mas vai chegar uma hora que você vai crescer, outro vai te cingir, outro vai colocar autoridade sobre a tua vida. Pedro, você vai começar a andar em lugares que você não andava antes. Jesus está dizendo para ele: tudo que você pensa que sabe não é nada, mas eu vou começar a ensinar fundamentos para a vida eterna. Se você ousar ser um discípulo de Jesus, Ele vai te ensinar fundamentos para a vida eterna. Você vai andar por alguns lugares esquisitos, eu ando, Jesus faz isso com a gente, fez e faz com tantos outros, mas se eu estiver onde Jesus manda, se você estiver onde Jesus manda, você está, o Pai de Jesus vai honrar você. Deus, Pai de Jesus, quer honrar você nessa noite, quer honrar você cada dia da sua vida. Se você estiver no lugar que Jesus mandar você estar, e se Ele pedir para você fazer o que você tem que fazer. Pedro foi um discípulo tão digno no ministério, que até na hora da morte, você sabe da história, não é bíblica, mas a história relata isso, que quando foram matar Pedro, chegou a hora da sua morte, você vai morrer como seu mestre, você vai ser crucificado. Conta a história que Pedro olhou para os seus executores e falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me, mas de cabeça para baixo. Ele não se achava digno sequer de morrer como Jesus. Parece estranhamente humano aceitar esse tipo de pensamento e esse tipo de realidade, mas só quando nós estamos mortinhos para nós mesmos é que o Senhor tem a liberdade para nos honrar na presença do seu Pai. A nossa vontade tem que morrer para que Cristo possa viver em nós. Você está disposto a morrer para que Cristo possa viver em você? Você está disposto a morrer, meu irmão? Você está disposto a morrer, meu irmão? Quantos aqui estão dispostos a morrer para que Cristo possa viver em você? Você é capaz de se manifestar? Agora, se você está disposto a morrer e deixar que a autoridade do Senhor venha sobre a sua vida, pela presença da palavra e do Espírito, Deus vai te conduzir, vai te guiar, vai te capacitar, e no lugar que você estiver, Jesus vai estar com você, e o Pai de Jesus, que é Deus, vai honrar você. Quantos querem isso, sua vida? Você pode vir para nós orarmos? Se você de fato quer isso, você pode se aproximar do altar do Senhor para recebermos essa autoridade dele. Venha para frente, nós vamos orar juntos nesse momento. Pode vir, por favor. Se aproxima do altar, nós vamos orar juntos. Pode vir, querido. Chega para nós orarmos juntos. Pode vir, pode chegar bem perto do altar. Pode vir. Pode vir. Pode se aproximar. Não sou eu que estou chamando vocês, é Jesus que está chamando você. Ele quer saber até onde você está disposto a ir por causa dele. Se aproxima. Pode vir. Talvez